Olá, você que nos assiste daí de casa, seja bem-vindo ao canal Luz no Escuro. Queremos agradecer a você que sempre tem acompanhado essas lições e agradecer porque tem compartilhado com os seus amigos. Pedimos que faça parte no crescimento deste projeto. E esta semana nós estaremos analisando a lição número 6 da Escola Sabatina e tem o tema Motivação e Preparo para a Missão. Conforme você vê, não estou sozinho, estou acompanhado e ele vai poder se apresentar. Saudamos a todos os irmãos queridos em Cristo Jesus. Aqui estamos mais uma vez para esta lição número 6. Nossa ideia é que possamos compartilhar com os irmãos e que possa nos cativar para o crescimento junto com Jesus. E isso sirva de lição importante para o nosso crescimento espiritual, assim como o envolvimento com a missão que Cristo nos concedeu. Muito obrigado. Falar da motivação, estamos a falar do desejo ou da razão que a pessoa tem por fazer algo por alguém. Então, nesse caso, como cristãos, como sendo membros da igreja, nós temos uma missão por fazer. O que nós temos que ter é a motivação. E será que existem motivações certas ou motivações erradas? Vamos poder comentar em torno desse aspecto. Esta é uma lição muito importante que nós podemos, ao longo da semana, discutir. Portanto, a motivação sempre é a série de condições que levam a pessoa a se envolver com uma certa coisa. Sempre há alguma coisa que tem em mente o indivíduo quando se envolve com uma certa coisa. A sociedade é feita por princípios que norteiam essa sociedade. As pessoas crescem e evoluem dentro dos seus parâmetros como sociedade, tendo em conta princípios motivadores para se associarem. Tanto que, se as motivações forem contraditórias, alguns podem até abandonar essa sociedade. Alguns podem sair e viver em outros lugares, porque as motivações que lá se circunscrevem podem não condicionar que eles estejam lá. Então, isso não foge da lógica cristã. É possível que pessoas se associem a Cristo por motivos errados ou por outra. É possível que pessoas façam coisas boas por motivos errados. Tem-se em conta, por exemplo, um momento em que alguém escuta alguém pedindo socorro porque está a passar fome. E essa pessoa, tentando levantar o seu orgulho, levanta-se e apoia aquela pessoa. Quando isso acontece, praticamente fez uma coisa boa, porque ajudou um faminto. Mas a motivação é errada, porque envolve o princípio de orgulho. A pessoa quer se elevar, fazer ver entre todos que eu dei algo a comer àquele indivíduo. Essa motivação é errada. Portanto, o que conta aqui é que deu algo a comer. Isso leva-nos muito bem a compreender aquilo que disse o apóstolo Pedro quando escreve aos Tessalonicenses. Ele disse que não importa o motivo que leva a pessoa a pregar, se é algo que envolve o egoísmo, ou o orgulho, ou mesmo o princípio de ter um ganho, um salário. O certo é que Cristo tem que ser pregado. Cristo é pregado em todos os domínios. Portanto, infeliz é a pessoa que se envolve na missão, tendo em conta bases que não levam essa pessoa a crescer pessoalmente. Porque quando se envolve o indivíduo na missão, ele também tende a crescer. No associativismo, as pessoas, quando se envolvem em sociedade, a fazer os principais da sociedade, cada pessoa, cada membro daquela sociedade desenvolve. E tanto como escreve aqui um certo autor, conta uma certa história, disse que um certo jovem, ele era um homem que vivia uma vida fora, e um dia conheceu Cristo e num certo dia batizou-se. Na segunda-feira, quando chega no trabalho, ele dava uma cara brilhante, com um rosto sorridente, entre outros aspectos que são importantes para a vida diária. E ele, a cada momento, partilhava o novo testemunho que tinha de Jesus desde o dia da sua conversão, desde o dia do seu batismo. E que aí um certo colega de trabalho que assistia a ele
perguntou: você está muito feliz hoje? E o jovem recém-batizado dizia: eu acabei de conhecer a Jesus. Essa é a razão que estou aqui muito feliz testemunhando desta nova luz que eu apanhei. E o homem colega, neste caso, diz: olha, eu estou há 20 anos que conheci Jesus, estou há 20 anos que conheci a Deus por batismo, mas não consigo ter a forma de comportamento que você demonstra hoje. Então, isso significa o quê? Há vários casos em que tem pessoas que conhecem o Evangelho, são batizadas, mas levam muito tempo tendo a mesma forma de vida, extasia, sem felicidade e sem força para poder testemunhar desse amor que conheceram de Jesus. Então, isso significa o quê? Estas pessoas foram a Jesus, mas ainda não são motivadas. Afinal de contas, ainda não foram transformadas realmente. Então, o que pode estar a acontecer aqui? Afinal de contas, quais são as motivações essenciais para que a pessoa se envolva na missão de Jesus? Porque se esse jovem viveu, apenas converteu, e seguinte já tinha um rosto muito feliz, já tinha uma expressão facial brilhante, já conseguia testemunhar de Jesus, o outro já tinha 20 anos. O que estava a acontecer aqui? Se calhar essa pode ser o centro da análise, porque se nós avaliarmos a vida estrutural do cristão, são vários casos em que cristãos estão com Cristo, mas obsoletos, sedentários, que não conseguem avançar na obra de Jesus. O que está acontecendo por aqui? Aí entramos na questão do desconforto em que a pessoa se encontra. Não tendo o motivo que lhe faz ser cristão, não é? Certo. Se nós formos aceitar Cristo como nosso Senhor e aceitarmos também a transformação do Espírito Santo, nós vamos poder ter esta motivação de pregar para alguns, testemunhar para alguns. Até porque temos exemplos bíblicos, não é? Em que algumas mulheres foram para túmulo, traziam especiarias para Jesus. Então, elas não encontraram ninguém lá. Mas 2 homens apareceram diante delas e lhes falou que o homem que vocês procuram, Cristo que vocês procuram, não está aqui dentre os mortos. Ele já ressuscitou, ele está vivo. Então, elas tiveram essa motivação de ir pregar para alguns. Então, ao sair, não é? Daí, o desejo era de pregar, anunciar o que teriam visto lá no túmulo. Então, quando Cristo habita no coração, ele vai poder lhe dar motivos certos para pregar o Evangelho. É interessante a forma como o irmão traz essa abordagem. As mulheres que vão ao túmulo, Sim. elas vão ao túmulo e assistem que a pedra, que era muito gigantesca, que uma pessoa, 2 pessoas, 5 pessoas não empurravam, agora estava fora do fecho do túmulo. Eles avançam para o interior e chegam a perceber que o local onde estava o mestre não estava lá, apenas estavam lá lençóis. Esta era uma posição nova para eles, para elas nesse caso. Era uma coisa nova. Não tinham uma expressão específica a terem que usar para isto. Era uma boa nova coisa que nunca haviam assistido antes. O mestre prometeu dias antes que ia sofrer, ia padecer, ia ser crucificado, ia morrer, e que no final da história ia ressuscitar depois de 3 dias. Mas a linguagem humana, a forma humana de compreender as coisas, como diz Jeremias no capítulo 17, diz que o ser humano foi um coração deturpado. Desde que se envolveu com o mal, não consegue entender as coisas de Deus. Aquelas pessoas também estavam num caso igual a esse. Não entendiam coisas de Deus. Sempre falavam do mestre, mas não entendiam nada. Tanto que, quando conseguem assistir aquilo já em loco, face a face, não está o mestre. Quem levou o mestre? Será que veio alguém ter o nosso mestre? Será que roubaram o corpo dele? Dali que os anjos aparecem e dão a nova, boa nova então. O Cristo que vocês procuram entre os mortos não está aqui. Ele vive. Ele foi ressuscitado. Esta é uma boa nova para elas. Elas levantam e vão correr ao encontro dos discípulos. Chegam e dizem: não encontramos o corpo dele lá. Ele está vivo, vive para sempre. Mas ao mesmo tempo encontramos uma contrapartida, não é? As mulheres bem motivadas e encontram um lugar, um campo não bem fértil para poder semear a sua boa nova. Os homens, quando estão dados a mensagem da ressurreição, pegam isto como se fosse uma fábula,
uma coisa que apenas se inventa para poder trazer uma nova visão, como se estivessem a fazer uma piada. Mas não era piada, era boa nova. Até que ponto nós podemos pegar um caso igual a este, em que saímos bem motivados, mas chegamos num campo em que a seara não está boa, num campo em que o solo não é fértil. Tentamos ir para lá bem empolgados para dar essa boa nova, mas chegamos lá e encontramos uma posição errada, não é? Motivados, mas o lugar onde nós estamos para poder semear a boa nova é desmotivador. Qual é a condição que nós podemos ter em torno disto, irmão Romeu? É muito interessante. Falando ainda desse aspecto, nós, como sendo homens, humanos, nesse caso, acreditamos uma coisa por ver. E é o que aconteceu com Pedro. Ele não acreditou nas palavras daquelas mulheres. Queria ver. A razão pela qual ele mesmo saiu e foi para o túmulo, certificar-se de facto que elas estavam a falar era verdadeiro ou não. Então, mas foi acreditar, foi presenciar que o Cristo que foi pregado já está vivo. Então, nesse caso, nós temos que ter fé na palavra de Deus. Nesse caso, temos que, não podemos ter a dúvida de que aquilo que está sendo pregado é mentira ou não. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu em Pedro. E aí encontramos uma parte importante já no Lucas capítulo 24, não é? Lucas capítulo 24, o verso 1 a 12. Porém, vamos ler apenas alguns versos aqui que achamos importantes. Diz: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro especiarias aromáticas que haviam preparado e encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas bem brilhantes, como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue aos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, então contaram todas as coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Baixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Veja só uma coisa aqui que é interessante, irmão Romeu. Eles têm a palavra. Primeiro, eles são avisados antes. Antes são avisados que, olha, importa que o Filho do Homem padeça, seja crucificado e morto. Mas quando voltam as mulheres do sepulcro e dão essa boa nova, eles não acreditaram, até acharam que fosse loucura. Ok? Quantas vezes nós podemos sair à seara, podemos sair ao campo para dar a boa nova do Senhor Jesus, mas quando chegamos lá, somos achados como loucos. Qual é o comportamento nosso a termos de tomar em torno disso? Como é que nós podemos agir para este tipo de comportamentos? Somos achados loucos quando nós partamos a boa nova que nós temos de Jesus. É interessante a sua questão. Se nós formos a enfrentar este tipo de situações, nós temos que estar firmes, estarmos permanente na palavra de Deus. Então, independentemente das pessoas não estarem com aquele espírito de aceitação do que nós estamos lhes pregando, devemos nós estarmos firmes na palavra de Deus. Então, nós temos que pregar a mensagem de Deus, porque ela é loucura para o mundo, não é? O mundo, nesse caso, irá olhar em nós como sendo uma loucura, mas nós devemos pregar, porque a seara precisa. Nós somos chamados para a obra de Deus e quem nos chamou
Ele é fiel. É fiel. Ele é fiel e justo, capaz de poder provar todas as coisas. Ele informou antes, vamos ver o que diz já o verso áureo, ele informou antes que ele ia passar por isso tudo. Porém, as palavras que ele ia lhes colocando aos discípulos, aos apóstolos, eles não chegaram a colocar isso de uma forma séria. Até o dia que isso acontece, mesmo assim continuavam a insistir a achar aquilo como loucura. Então, nós temos que insistir, porque quem nos chamou é fiel. É fiel. Tudo quanto ele diz, tudo quanto ele fala, ele sempre tende a colocar em conta. Estamos a falar aqui em torno de uma questão lógica. Uma das motivações básicas para que nós possamos nos envolver na missão tem que ser a boa nova. Boa nova. Se nós encontramos Cristo, se nós somos convertidos, se nós temos motivos certos para a nossa conversão, o que nos levou a nos convertermos, temos que partilhar aos outros. Essa boa nova que nós encontramos de que temos vida eterna em Jesus Cristo, temos que levar aos outros, de modo que outros que também conheçam a Deus. Não é? Então, este é um dos motivos básicos para que nós possamos nos envolver na missão. Mas temos outra parte importante também, que é a questão do envolvimento profético. A profecia traz consigo bases de marco temporário. Ao longo dos tempos vai se rolando princípios proféticos daquilo que foi dito que ia acontecer. Aliás, nós temos a informação daquilo que é a nossa base para manter-nos na fé. Temos uma vida que esperamos, temos um Cristo que ascendeu aos céus e foi visto por todos e há de voltar nos levar para uma vida nova, uma vida melhor, não é? Então, o que é que nós podemos tomar a peito quanto a isso, com vista a mantermos essa questão da profecia, não é? A profecia, de que maneira a profecia pode tornar-se fundamento para nos manter sempre firmes na palavra de Deus e nos levar a envolver-nos com a missão? Muito bem, respondendo à sua questão, muito interessante, nós temos que acreditar no que está escrito. Se os discípulos pudessem crer no cumprimento das profecias em que Cristo havia lhes dito que importava que o filho do homem pudesse vir morrer e ressuscitar, então eles poderiam ter motivos de irem proclamar. Então, há necessidade de nós crermos no que está escrito. Então, mas encontramos que alguns não creram. Então, por exemplo, Tomé, que duvidou, então queria ver. Então, há necessidade de nós crermos. É feliz aquele que crê sem ter visto. Então, nós temos que pregar sem termos visto, não é? Ok, muito obrigado, irmão Romeu. A sua forma de responder é mesmo lógica. Importa que nós possamos basear-nos no escrito. Por isso que o próprio mestre já diz no verso áureo: era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei, nos salmos, assim como nos profetas. Então, se nós podemos colocar em conta isto, o escrito, já vinham analisando os profetas, já vinham analisando os salmos, assim como muitas palavras ditas por Moisés eram suficientes para poder lhes colocar, analisar passo a passo o que ia acontecer com seu mestre. E nós tomamos em conta isto, que a palavra é mais suficiente do que termos que colocar em conta o ver, tal como disse Jesus quando já respondia a Tomé. Nisto, é um panorama generalizado entre todos os discípulos de Jesus, é uma coisa já que está generalizada. Encontramos aqui um momento em que os discípulos a caminho de Emaús também se envolvem numa discussão igual a esta. Ele era melhor, fazia aquilo, mas quem cria que ele podia padecer, mas ele morreu. Quer dizer, embora ouvindo o mestre falar, embora vivendo com ele depois deles, dando palavras de consolo, de fortificação, eles nunca pegavam isso a peito. Então, é suficiente apenas pegar a lógica do escrito, da profecia, para que nós possamos avançar na fé. Brevemente, nosso mestre irá voltar. Esta é a profecia que está em falta, que deve se cumprir. Então, nós temos que colocar em conta isto. E, para tal, temos que partilhar a mensagem da vinda de Cristo para levar os salvos para uma vida melhor, para um lar onde todos irão habitar com toda alegria e felicidade. Então, para tal, temos que partilhar a mensagem a todos, para que
todos tenham a vida eterna, Vida eterna. porque esta é a vontade do nosso mestre. Essa é a maior vontade do nosso mestre. Então, daí encontramos a condição, então, para avançarmos na obra. Os discípulos indo ao Monte das Oliveiras com o seu mestre, viram ascender e eles já estavam todos empolgados, preocupados agora em voltar a anunciar a mensagem, depois de ter visto. E nós, como cristãos atualmente, não vamos fazer isso. Vamos esperar anunciar a mensagem, ver já os sinais da vinda de Jesus, se será tarde demais. Vamos ter que agir agora por apenas obedecer aquilo que a profecia nos alerta para os dias de hoje. Levantarmos e pregar a mensagem. Agora, eles vêm de lá com toda essa empolgadeza. São colocados a terem que terem um preparo primeiro. Sim. Eles devem ter um preparo. Qual é a importância do preparo para um mundo cristão? Como testemunha fiel, como missionário, como filho de Deus que quer anunciar a boa nova a todos. Como é que o cristão pode se preparar? Okay, muito interessante. Eu vou partir de um exemplo. Se nós queremos realizar um evento, por exemplo, seja de casamento, é preciso se preparar antes, não é? Sim. É preciso você planejar, é preciso detalhar o que você irá gastar nesse evento. Então, há necessidade de nós nos prepararmos antes, porque não havendo este preparo, então, no final, não irá dar certo. Então, para nós, como sendo cristãos, é preciso que nós nos preparemos espiritualmente para pregar a mensagem de Cristo. Então, como fazer isso? Estudando a palavra de Deus e orando, suplicando o Espírito Santo. O mesmo que aconteceu com os discípulos quando estavam no cenáculo, não é? Quando Jesus disse que importa que o poder do alto venha vos revestir. Então, eles deveriam esperar, deveriam buscar o Espírito Santo, deveriam orar. Então, há necessidade de nós, primeiro, orarmos pelo poder do alto. Então, não basta apenas nós orarmos, também temos que nos reconciliar um com o outro, assim como com Deus. Então, se nós estivermos com desavenças, até certo ponto, nós vamos impedir com que o poder do alto possa estar em nós para nos motivar ou para poder nos guiar à missão. É preciso que todos preconceitos que nós temos com o outro possam ser banidos pelo Espírito Santo. Possa haver uma transformação total em Cristo Jesus. Então, fazendo assim, estaremos nos preparando para a missão. Concordo. É exatamente isso. O que acontece é que os discípulos, quando desciam, tal como antes referia-me a isso, eles estavam tão preparados para poder começar a testemunhar que viram Cristo vivo, viram Cristo ascender aos céus. Agora estavam preparados, mas não podiam agora começarem a dar essa mensagem. São parados, primeiro têm que ter o preparo. Se formos a ver o que diz a irmã White no livro Testemunhos Seletos, o volume 3, na página 206, diz o seguinte: em obediência à palavra do seu mestre, os discípulos reuniram-se em Jerusalém para esperar o cumprimento da promessa de Deus. Aí passaram 10 dias de profundo exame de coração, não é? Puseram de lado todas as divergências e uniram-se estritamente em comunhão cristã. Isso quer dizer o quê? Se nós formos pegar a história dos discípulos com seu mestre, aí encontramos muitas discórdias. Encontramos aí momentos tempestuosos entre eles. Encontramos momentos em que uma mãe levanta-se e diz: mestre, eu penso que quando chegar ao seu reino, coloque o meu filho do lado direito, o outro lado esquerdo. Quer dizer, uma tendência egoísta acentuada. E é necessário que isso pudesse ser colocado em causa. Pessoas pudessem ser retificadas em seus princípios egoístas. Porque em seus princípios egoístas,
praticamente tornam-se motivados de uma forma negativa. Negativo. Praticamente vão se envolver na obra, vão falar de Jesus que é perfeito e que é bom, vão pregar a mensagem, mas isso não ia dar um contributo bom para eles. Eles iam ser apenas escadas para alguns passarem aos céus. Iam ser pontes de salvação. Cristo não quer que nós tornemos pontes. Cristo quer que nós tornemos participantes da salvação. Partilhamos a mensagem com os outros, mas participantes da salvação. Essa é a razão que eles deviam se preparar. Tinham que ter, tal como diz o irmão White aqui, terem um exame profundo do seu coração. De que estamos a falar aqui? Vamos lá perceber só uma coisa que aqui existe, irmão. Um momento em que, no seio da vida cristã, aí envolve-se momentos em que há egoísmo acentuado, momentos em que a preocupação pelas coisas do mundo está acima das coisas que nós temos. Vamos lá só. Estamos agora a analisar o capítulo 2 de Eclesiastes. Ontem, no capítulo 1, Eclesiastes começa a colocar em conta aquilo que são as bases para esta terra que nós vivemos. Diz que tudo é vaidade. Salomão, depois de ter feito a sua descrição na parte inicial, quando há de ter esposa, neste caso, ele fala daquilo que era puro, aquilo que era saudável, fala do temor de Deus, fala que tudo aquilo que era bom, aquele desenvolvimento da sua sabedoria, que é dentro de Deus. Já quando encontra suas esposas, ou quando encontra a esposa, agora ele consegue já escrever coisas que envolvem o fato de estar com a sua esposa. Escreve cantares de Salomão. Ele escreve aí poemas que envolvem a doçura que tinha com a sua esposa. Na fase final já escreve, tendo em conta, já quando escreve Eclesiastes, escreve já aquilo que eram todos os seus erros. Ele consegue ver que tudo é vaidade. E nós, como cristãos, temos que ter essa visão de percebermos que cultivarmos até o mundo, preocuparmos pelas coisas deste mundo é tudo vaidade. Nós temos que ficarmos preparados para envolvermos com a missão, porque esta é a coisa que tem promessa. Esta é a coisa que, pelo menos, sabemos que no final temos um mundo melhor. Lógico. E quando nós lemos o livro de Atos, no capítulo 1, encontramos toda a sequência de assuntos. Não é? Aquela questão de formação de grupos, líderes da igreja, isto e mais. É a razão que nós temos aqui a imagem da igreja primitiva. Era uma igreja que no final da história estava muito bem organizada. Preocupação com os idosos, preocupação com os órfãos, isto e mais. Isto porque eles haviam examinado o seu coração, haviam eliminado todas as diferenças que haviam entre lá. Isso quer dizer o quê? Se nós preocuparmos com a missão, se nós preocuparmos com a causa de Deus, então temos que estar preparados. Termos uma aceitação de sabermos que o nosso coração está purificado. Porque se isso não for, em vão iremos ao campo. Não, irmão Romeu? É isso. Em vão iremos ao campo. De que maneira, por exemplo, nós podemos ir em vão ao campo? Se nós formos para lá sem antes de termos preparado. Nesse caso, não vamos poder ter os resultados que nós esperamos, ou então nos decepcionarmos com os resultados, não é? Sim. Por isso que antes deve haver profundo exame, conforme estava a dizer, e suplicar o poder do Espírito Santo, de modo que as pessoas no campo possam ser tocadas pelo Espírito Santo ao lhes pregar a palavra de Deus. Isso. Então, é isso que nós vimos na igreja primitiva, e eles, nesse caso, foram revestidos de vários dons, e cada um usou para a glória de Deus, então para o crescimento da igreja de Cristo. Então, é isso que deve haver na igreja hoje. Então, todos os líderes, todo aquele que é membro deve ser revestido com o poder do Espírito Santo, de modo que possa ter a capacidade de pregar. Então, as capacidades Deus é que dá ao homem, e não as nossas capacidades. Então, devemos sim pedir que Deus nos conduza. Pedimos que Deus possa nos capacitar para esta missão. Então, eu fazendo essa analogia mesmo, chego a perceber que faz sentido o facto de nossa posição em termos de encontro com Deus em oração ser defeituosa. Hoje fala-se tanto da questão oração sem poder. O que é que existe nisso? Oração sem poder. Quer dizer que nós somos cristãos, mas meros cristãos
que não temos, se calhar, motivações certas para poder testemunhar de Jesus. Não temos motivação específica para poder levantar. Aliás, até o que acontece não é do tipo, usamos motivações erradas para falar de Jesus. Nós ficamos ocultos, escondemos-nos dessa causa de Jesus. Mas Pedro, depois de ter o poder do Santo Espírito, depois de ter feito o exame, o Santo Espírito descer sobre eles pregaram. Aí encontramos o texto no livro de Atos, no capítulo 2, ele mostra que depois, quando saíram agora, 3.000 homens foram pregados no mesmo dia e foram convertidos a Jesus. E o que está acontecendo então nos dias de hoje? A igreja hoje, parece que a obra, parece que o campo é tão duro, cheio de pedras, cheio de espinhos, e que a semente não consegue brotar de uma forma certa. O que pode estar a acontecer nesses dias, irmão Romero? Se nós formos a buscar o poder do alto, nós não iremos enfrentar. É claro que na missão, sempre no campo, nesse caso, iremos encontrar vários obstáculos, mas o poder do Espírito Santo vai operar na vida de cada um. Então, mesmo que eles endureçam o coração, que eles fechem os ouvidos para não ouvir, o poder do alto vai poder trabalhar no coração dele, de modo que possa aceitar este evangelho. É isso. Então, há necessidade de nós podermos pregar essas pessoas, mas para tal é preciso que haja preparo para esta missão. Tal como diz Ellen White no livro Parábolas de Jesus, página 71 e 72, diz que nossa vida deve estar ligada à vida de Cristo, dele receber continuamente, participar dele, o pão vivo que desceu do céu, e prover-se de uma fonte sempre fresca, que sempre produz abundantemente tesouro. Então, nós temos que a nossa vida estar ligada à de Cristo. Fazendo assim, nós vamos ter o poder de pregar às pessoas. Certamente que eu poderia colocar em conta aqui, de uma forma bem acertada, que o objetivo da lição é poder fazer a promoção da revisão da conversão pessoal de cada um e os motivos que levam cada indivíduo ou cada cristão, cada irmão, a se envolver com a causa de Cristo. Bem motivados ou não, porque é possível que nós falamos de motivações, num caso de pensarmos em motivações certas para causas certas, ou motivações certas para causas certas, mas há casos que há pessoas desmotivadas que estão conversas ou foram batizadas há muito tempo, mas que não estão envolvidas com a causa. O que está a acontecer? Essas pessoas estão desmotivadas. Então, devem buscar a motivação, que é o amor de Cristo, que é a misericórdia de Jesus e a sua graça, que se espalha por todos. Todos devem ser salvos. E cada um deve prover a condição da sua própria conversão. Nós temos que arrepender dos pecados. Nós temos que fazer o exame do nosso coração para que Deus possa operar em nós. Obrigado, irmão. Muito obrigado pelo tempo que nós aqui levamos e muito obrigado ao nosso amigo que nos acompanhou. Que Deus possa lhe motivar para a sua causa. Então, esperamos por ti para podermos analisar mais lições nas próximas oportunidades. Compartilhe, deixe seu like e que Deus te abençoe.